Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez aqui estamos reunidos para aprofundar o nosso conhecimento da doutrina da Igreja Católica contida no seu Catecismo, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos o estudo sobre a autoridade que Deus quis na convivência humana. Não existe uma convivência entre pessoas humanas que não tenha, que não considere, que não suponha a autoridade e o exercício de suas prerrogativas. Hoje nós vamos tratar de uma questão: de onde a autoridade recebe a legitimidade moral, não legal, para agir. Dela mesma ou das pessoas humanas que deputam, que concedem, que autorizam essa autoridade a exercer as suas prerrogativas. De onde vem a legitimidade moral da autoridade? Responde o Catecismo da Igreja Católica, no número 1902, que contempla, inclusive, situações extremas, situações de limite, de autoridades que exercem o seu mistério com despotismo, com arrogância, com truculência, com autoritarismo. Quando isso acontece, como nós devemos nos impostar? Vejamos o que diz esse magistral texto da Igreja. A autoridade não recebe de si mesma a legitimidade moral. Por isso, não deve proceder de maneira despótica, mas agir em prol do bem comum, como uma força moral fundada na liberdade e no sentido de responsabilidade. Aqui a Igreja cita a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. E logo em seguida a Igreja cita literalmente Santo Tomás de Aquino. Vejamos o que diz o Santo Doutor. A legislação humana só se reveste do caráter de lei na medida em que se conforma com a justa razão. Daí ser evidente que ela recebe todo o seu vigor da lei eterna, na medida em que se afastar da razão, deve ser declarada injusta, pois não realiza a noção de lei. Será antes uma forma de violência. Legitimidade moral é diferente de legitimidade legal. Legitimidade legal, por exemplo, na democracia, foi escolhido pelo voto popular. Isso é legitimidade legal. Legitimidade moral, sua conduta está sendo incompatível com a lei eterna. Está usando do cargo para roubar, para desviar, para corromper, para se corromper, para praticar a violência, para agir com truculência, para violar os direitos do cidadão, dos seus súditos. Perde sua razão de ser. Daí se diz: fulano não tem mais autoridade moral para exercer essa autoridade. Por isso, certos discursos que dizem fulano foi eleito com o voto popular, mas cometeu crimes no exercício da sua autoridade. E isso é comprovado. Perdeu a autoridade moral. Não tem mais condições de aparecer perante os seus súditos e dizer: eu sou uma reserva moral, porque está cometendo crimes. Porque está violando a lei eterna. Um regime que contraria a lei da razão, um regime irracional, uma autoridade exercida contra a razão, perde a sua razão de ser. Torna-se uma autoridade injustamente ocupando esse cargo. É uma forma de violência, palavra muito dura de Santo Tomás de Aquino, para descrever a autoridade que, revestida da lei, por outro lado, não é mais compatível a sua conduta com a lei eterna.